Este é o canal As Quatro Estações da UFMG e este programa integra a playlist Conversa Animal, realizada pelo Centro de Estudos dos Animais. Hoje eu estou acompanhada pelo Nelson Sanjade, professor Nelson Sanjade, pesquisador do Museu Emílio Guild. Nelson é doutor pela Casa de Oswaldo Cruz, com estágio pós-doutoral no Museu de História Natural, e você vai ter que me ajudar a falar esse nome do museu. Da cidade de Berna. Em Berna, na Suíça. Tá? Bangermeermind, é isso? O museu. Ele é professor da pós-graduação em História da UFPA, membro da Sociedade Brasileira de História da Ciência, do Conselho Internacional de Museus, do Comitê de Museus e Coleções de História Natural. Ele pesquisa nas áreas de ciência e sociedade, história das instituições científicas, história dos museus de história natural e dos jardins botânicos, patrimônio e coleções científicas, natureza e território, viajantes e expedições científicas, ciência e público, exibições de ciência e tecnologia. O Nelson tem uma vasta produção acadêmica de livros, de capítulos de livros, de artigos, mas eu vou destacar 2, na verdade 3. Um livro sensacional que me marcou muito quando eu li, que é A Coruja de Minerva, o Museu Paraense entre o Império e a República, de 1866 a 1907, que foi publicado em 2010. É um livro que fez minha cabeça. E, junto com Andréa Sanjade, ele acabou de publicar Daquela Estrela a Outra, Cartas a Maria Silvia Nunes, pela editora Guarda-Letras, ano passado. E de vários artigos e capítulos, eu vou destacar um que eu li há pouco tempo e fiquei muito instigada, que ele publicou junto com a Ermelinda Pataca, com Rafael Rogério Nascimento dos Santos, que é Conhecimento e Circulação de Plantas, o título é em inglês, sobre a participação dos povos indígenas amazônicos na construção do conhecimento botânico no século XVIII e XIX, que é um artigo fenomenal, que saiu no Journal of History of Science and Technology em 2021. É um artigo muito bacana. Eu sou Regina Horta, professora da pós-graduação em História da UFMG, conto com o apoio do CNPq e da FAPEMIC. Como parte das atividades do Centro de Estudos dos Animais, este programa tem o objetivo de dialogar com pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, instituições e países que dedicam seu tempo, seu talento e seu entusiasmo aos estudos que envolvem animais. E hoje eu tenho a grande honra de receber o professor e pesquisador, antropólogo Igor Scaramucci. E eu vou compartilhar minha tela só para apresentar o professor. Só um minutinho. Ok. O professor Igor Alexandre, o nome é grande, mas Igor Scaramucci, ele é historiador pela Unesp, né? Graduado em História pela Unesp, tem mestrado e uma formação bastante diversa, mestrado em Ciências Sociais pela USP e o doutorado pela Unicamp, em Antropologia. Esses são os 3 campos universitários. Ele é consultor, trabalha como consultor no Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena, IEPE, que é essa primeira imagem aqui, e também na Comissão Pró-Índio de São Paulo, no IEPE desde 2009 e na Comissão Pró-Índio desde 2020. Em 2016, quando ele defendeu sua tese Extrativismo da Castanha do Pará e Conhecimento sobre a Natureza no Alto Trombetas, no Pará, que foi indicado ao Prêmio Teses de CAPES. Ele publicou em várias revistas e capítulos de livros, na Revista de Antropologia de São Paulo, no Anuário Antropológico, na Etnográfica, na Telos, e também vários capítulos, como eu disse. Ele publicou também esse livro, que recebeu esse prêmio vencedor, né, do prêmio Juliana Santilli de Agrobiodiversidade, do Instituto Socioambiental, Associação Bem-TV Diversidade, junto com Cabral de Oliveira, Moran de Lima, Santonieri, Arruda Campos e Mota, são organizadores desse livro premiado aí de 2018. Mas no nosso programa de hoje, vamos conversar sobre o seu artigo publicado na revista Etnográfica, que é uma revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia,
no volume de 2019, e o título do artigo é Arte de Arremedar, Atos de Criação entre Humanos e Animais no Alto Trombeta. Eu tomei a liberdade de achar essa imagem aí, que veio numa reportagem sobre a sua tese no jornal da Unicamp, que são membros dessas comunidades quilombolas fazendo um trabalho em família para coletar as castanhas. E esse artigo especialmente fala sobre as relações com os animais. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Igor, para que ele possa falar sobre o seu artigo. Boa tarde, primeiro, para todo mundo. Eu agradeço a Regina por me convidar para esse programa. Agradeço também o Nelson por estar com a gente para debater o meu artigo. Eu vou compartilhar minha tela com a minha apresentação e começar a falar sobre o meu artigo para vocês. Só um segundo. Meu artigo é sobre a arte de arremedar, o título, né, Atos de Criação entre Humanos e Animais no Alto Trombetas, Pará, Brasil. Esse artigo foi fruto da minha tese de doutorado. Ela foi defendida em 2016 na Unicamp, foi financiada pela FAPESP e orientada pela professora doutora Nádia Farage, que é uma das professoras e pesquisadoras pioneiras, né, no estudo da questão dos animais, da relação com a natureza no país. E muito do meu trabalho foi inspirado pelo trabalho dela que antecedeu, né, que me inspirou e foi muito importante para minha pesquisa. Então, a minha pesquisa ela teve como enfoque de doutorado, eu vou contar um pouco da pesquisa para falar, né, do contexto do artigo, como ele surgiu. Ela teve como enfoque a observação e a participação, né, a observação participativa sobre o extrativismo comercial da castanha do Pará, que é praticado lá nas comunidades quilombolas do Alto Trombetas. E ela teve o objetivo de descrever e analisar as práticas, os conceitos e as teorias locais que envolvem as atividades e saberes que fazem parte desse extrativismo. São várias atividades que são feitas, né? Não é só coletar as castanhas, no caso. E essa pesquisa também eu comecei a fazer ela, tive interesse inicial em etnografar mesmo o extrativismo da castanha, que é um dos produtos, eu acho que é o produto não madeireiro mais importante economicamente da Amazônia, e até o momento da minha pesquisa eu não tinha encontrado assim uma descrição etnográfica densa sobre essa atividade. E aí eu pensei que poderia ser uma boa porta de entrada para discutir na antropologia as relações entre natureza e cultura, né, que é um tema clássico da nossa disciplina. Então, as comunidades que eu estudei ficam localizadas numa região chamada Baixo Amazonas, né, no município de Oriximiná. As comunidades do Alto Trombetas, elas fazem parte de uma região do município de Oriximiná, e essa região aqui que eu estou circunscrevendo com o mouse, mas existem também outras comunidades que são aparentadas, que ficam fora dessa região do Alto Trombetas, mas que a gente conhece como os quilombolas de Oriximiná. Né? São mais ou menos 35 comunidades que moram nessa região, e são mais ou menos uma população de 10 mil pessoas. Então, foi nesse lugar que eu fiz a minha pesquisa. Nesse lugar, a castanha, o extrativismo da castanha é uma prática que se iniciou desde que essas populações chegaram nessa região. Né? E os antepassados dessas pessoas que estão lá hoje, eles fugiram, se rebelaram contra a escravidão e foram morar nos trechos encachoeirados do Rio Trombetas, que é esse aqui, do Rio Erepecuru, aqui também, Acapu, todos nesses rios. Eles não moram, no passado eles não moravam onde eles estão morando hoje, esses antepassados, eles moravam nesses trechos encachoeirados que são mais acima, mais ao norte. E depois de
encerrada a escravidão, eles foram para as águas que eles chamam de águas mansas, né, que é a região dos lagos, onde eles estão habitando até hoje. Então, essa população ela é bastante interessante assim dentro do debate sobre quilombolas no país, porque eles têm uma característica que já foi salientada por trabalhos que vieram antes do meu, né? Que é uma memória histórica dessa chegada nessa região. Então, as pessoas contam memórias sobre a escravidão, sobre como as pessoas que chegaram nessa região depois fugiram, formaram esses lugares que a gente chama de quilombos, né, ou mocambos. Então, é um lugar bastante interessante. Essa região existe bastante documentação histórica sobre ela também, tanto oral, né, como eu estou falando, mas também escrita. Vários cronistas passaram por esse lugar e fizeram registros, inclusive do modo de vida dos quilombolas no passado. Então, uma região bem documentada, e esses documentos, posteriormente, foram sintetizados, e essa história foi discutida em trabalhos que me inspiraram também, como do historiador Eurípides Funes, e também da Rosa Azevedo e da Edna Castro. São trabalhos de grandes sínteses que falam de toda a história de ocupação territorial dessas populações, né? E, assim, de forma geral, o que aconteceu, eles chegaram, o que se sabe, né, é que eles chegaram mais ou menos nessa região vindos de Óbidos, dos municípios de Santarém, Óbidos, né, aquela região onde atualmente estão situados esses municípios, e eles foram ocupar essa região. Muitas pessoas também, os trabalhos contam que se conhecem, foram ocupando os trechos encachoeirados, então, desses rios, né, e igarapés também. Então, tinha uma população bastante grande. Isso ainda, a escravidão não havia sido abolida, então teve várias tentativas do governo também de acabar com essas comunidades, né, na época, expedições militares. E o que aconteceu de muito interessante é que essas populações, logo que elas chegaram, depois de algum tempo, elas se integraram à economia regional pelo extrativismo de produtos florestais, culturas agrícolas também, mas principalmente a castanha. Isso é bem salientado na documentação histórica e na memória oral também dessas populações. Então, o que aconteceu? Eles foram integrados nessa economia no tempo da escravidão, e o que aconteceu foi que as classes mais abastadas, que estavam próximas a essas comunidades, elas, de certa maneira, foram aos poucos aceitando a existência desses quilombos por interesses econômicos, e as rebeliões e as tentativas estatais de tentar acabar com esses lugares também foram minguando conforme eles foram se integrando nessa economia. Então, o extrativismo da castanha aparece, do óleo da copaíba, vários produtos florestais e tabaco, tudo parecia que tinha uma grande rede de comércio, né, com essas pessoas mais abastadas, principalmente de Óbidos. Então, os quilombolas contam isso na memória histórica dele, né, que as pessoas iam de remo dessa região que eles moram até Óbidos para vender os produtos deles, né? E alguns documentos históricos aparece uma coisa interessante também, que é que muitas vezes eles apareciam em público nos povoados, né, no caso Óbidos, e ninguém falava nada, mesmo sendo quilombolas e estarem numa situação, né, de ilegalidade naquela época. E depois, com o fim da escravidão, essas terras onde moram os quilombolas hoje eram consideradas pelo governo devolutas, e com a alta dos produtos florestais no mercado internacional, que aconteceu nessa época, no início do 20, muitas pessoas das classes abastadas dos núcleos urbanos de Óbidos, de Oriximiná, compraram esses castanhais do governo e passaram a controlar o extrativismo da castanha.
pelo regime de aviamento, né, que é uma coisa que aconteceu em toda a Amazônia, não só nessa região. E isso durou mais ou menos uns 70 anos, esse regime do tempo dos patrões, que os quilombolas chamam, né? Então, basicamente, eles eram obrigados a trabalhar para certos patrões, não podiam vender a castanha, não tinham nenhuma autonomia de trabalho, né? E tinham também, em troca das mercadorias, eles ficavam muito tempo nos castanhais e vendiam a castanha para esses patrões. Esse regime, depois de algum tempo, ele começou a cessar, aproximadamente nos anos 70, e logo depois, o que aconteceu, em 1979, por conta da abundância da tartaruga da Amazônia, no Rio Trombetas, foi criada pelo IBDF, o antigo, né, IBAMA, a Reserva Biológica do Rio Trombetas, que é uma comunidade, que é uma unidade de conservação de proteção integral. E nessa época, as fontes, os trabalhos que existem sobre esse processo e a memória oral dos quilombolas contam que foi um processo violento, muitas pessoas foram expulsas das comunidades e eles ficaram muito tempo sem poder acessar essa região, que é onde ficam os maiores castanhais desse território, dessa região do Alto Trombetas. Nesse mesmo ano também chega a mineração Rio do Norte, que do outro lado, na margem direita do Rio Trombetas. Nessa região existe, se eu não me engano, a terceira mina de bauxita mais abundante do mundo. Lá existe uma mineração industrial. Então, os quilombolas vivem um contexto socioambiental e uma história bastante difícil, né, de relação com as pessoas, com os segmentos, com o governo também, com as pessoas de fora de uma maneira geral. Em 1988, no território onde está essa mineração, foi implantada a Floresta Nacional de Saracataquera. E em 95, os quilombolas dessa região também têm um protagonismo no movimento da luta pela terra. E foi aí, nessa região, que foi titulada a primeira terra quilombola no país, que é a Terra Quilombola Boa Vista. A partir de 2000, também, continuando rapidamente a história, né, um pouco do que eles viveram, na região da Reserva Biológica, que é essa região aqui, foram feitos termos de compromisso, que são acordos previstos na legislação para os quilombolas poderem acessar os castanhais que existem nesse território, nessa parte que está sobreposta do território que está em sobreposição com a reserva biológica. E desse outro lado aqui está a mineração Rio do Norte. Então, uma história bastante difícil, assim, e eles ainda estão passando por vários desafios, né? Porque em 2018, as terras que estão em processo de legalização, que essas em verde, foram reconhecidas pelo INCRA, né, pelos relatórios de identificação, e essa situação de sobreposição aqui está em processo de negociação para ser resolvida junto com o governo. Então, uma situação bastante difícil que os quilombolas, e de muitos desafios que eles estão vivendo e viveram também no passado. E sobre o extrativismo comercial da castanha, então, como eu disse, ele foi feito historicamente, é uma atividade super importante. Na região onde eu fiz minha pesquisa, ele possui várias modalidades, ele é feito tanto perto das comunidades, como também nos acampamentos sazonais, são localidades que são distantes dos lugares de moradia dos castanheiros. Nesses acampamentos, eles ficam, às vezes, 4 meses por ano, entre idas e vindas, coletando castanha. E existe uma outra modalidade também que chama jornada, que é um modo de coletar castanha feito só pelos homens, que eles vão em lugares muito distantes, coletar castanha nesses lugares e voltar rápido para casa. Então, existem essas modalidades. Nos acampamentos sazonais, eles levam a família, né? Os castanheiros vão com suas famílias, as mulheres, as crianças, e podem passar muito tempo nesses lugares, né? E
o extrativismo comercial, além da coleta da castanha propriamente dita, né, que é o principal, das sementes da castanheira, que a gente chama de castanha, ele é composto por um conjunto de atividades, porque os castanheiros não levam alimentação para onde eles vão coletar castanha. E nas comunidades eles também vivem da agricultura, da caça, da pesca, né? Principalmente da agricultura e da pesca. Então, eles fazem várias atividades juntamente com a coleta das amêndoas, né? Eles caçam, eles pescam, eles coletam outros gêneros de vegetais. Então, eles fazem muita coisa. E meu trabalho, como eu acompanhei, basicamente, minha pesquisa de campo foi acompanhar alguns extrativistas no seu trabalho de coleta da castanha e, por consequência, eu também observei outras atividades, né? Tais como a caça, a pesca e a coleta também de gêneros vegetais. Então, aqui as árvores castanheiras, são árvores muito grandes, muito antigas, algumas delas também possuem até nomes dados pelos castanheiros. Então, uma história, esses seres vivos, né? Árvores inscritos no território também, formando a história dessa região, que é bem marcante. Todo o território do Alto Trombetas é rodeado pelas castanheiras. A proposta do artigo, meu tema não é propriamente sobre caça e pesca, né? Minha proposta era analisar as relações com o meio ambiente, principalmente com as árvores castanheiras, durante a pesquisa do doutorado, mas como eu observei muitas atividades, né, que inclui a caça e a pesca, e tive a oportunidade de acompanhar cotidianamente algumas dessas modalidades de caça, de pesca. Eu achei que seria interessante pela abordagem, pelas coisas que eu observei, eu achei que eu poderia fazer uma contribuição interessante pelo debate sobre a relação com os animais na antropologia, né, e também sobre a questão da caça e da pesca, porque na maior parte dos trabalhos, principalmente na etnologia indígena, os trabalhos sobre caça, sobre as relações com os animais, eles aparecem muito sobre o papel de como os animais e a caça, no caso, ou a pesca, aparecem nas cosmologias desses povos. E pouco foi salientado, principalmente no momento que eu fiz a minha pesquisa, sobre como as pessoas fazem isso, como as pessoas caçam, como as pessoas pescam, como elas encontram, como elas são bem ou mal sucedidas nessas atividades, né? Então, o artigo ele tem essa proposta de abordar os aspectos técnicos, práticos dessas atividades e como elas são executadas, né? E o que é necessário para ser bem sucedido, né? Os engajamentos corretos, os acordos, os códigos de ética com esses seres e com seres sobrenaturais. Então, é uma proposta de juntar a prática com também uma visão assim que a gente pode chamar de cosmológica, né? Do lugar que esses animais e que essas atividades ocupam na cosmologia ou no modo de pensar dos quilombolas, né? E dois conceitos que foram bastante importantes, né? Na minha tese também eu me preocupei bastante em analisar e entender os conceitos locais para explicar essas atividades que eu observei e participei, né? Então, na hora que eles estavam me explicando e contando sobre essas atividades, sobre o que a gente tinha vivenciado juntos, eles usavam muitos conceitos. E dois deles eu me preocupei bastante na minha etnografia, que foi o conceito de ciência e o conceito de entender, né? E uma coisa interessante que eu notei na pesca e também na caça é que, na maior parte das vezes, essas atividades, para elas serem bem-sucedidas, elas precisam ser planejadas, muito bem planejadas, e isso significa que o caçador ou o pescador, ele não sai com a espingarda na mata achando rastro de animais para ver o que vai encontrar. Não, ele vai num lugar que ele sabe onde está o peixe, ele sabe onde está a caça, a fruta que o bichinho come. Então ele vai buscar muitas vezes aquela espécie numa modalidade específica, seja de caça ou de pesca. Raramente, no que eu observei, caçadores, pescadores vão aleatoriamente buscar comida sem saber exatamente o que eles querem, né? Então isso é uma coisa muito interessante e que foi até o momento assim eu vi que foi pouco abordado na questão dessas atividades.
Sobre esses conceitos que norteiam, né, a prática do arremedar e da caça e da pesca, tem dois conceitos importantes. Um deles é a ciência. Ciência, na teoria dos quilombolas, do conhecimento, é quando as práticas e as atividades, todas as práticas que existem no ramo castanheiro, todas elas têm uma ciência. O que significa? Significa que todas existem um modo correto de fazer, de ser feito, de se praticar. Então, existe um regime de adequação que é circunscrito por essa categoria, ciência, e que se isso não é respeitado, essas atividades não são bem-sucedidas. Isso tem a ver, ciência engloba tanto técnica, engajamento no ambiente, ética, né, engloba vários conceitos que a gente pode entender como teoria e prática, né? Cosmologia também. Então, é um conceito bastante abrangente e que eu dediquei um capítulo inteiro quase da minha tese para analisar esse conceito. Ele é interessante também que ele aparece em várias etnografias que foram feitas antes da minha, inclusive uma no Baixo Amazonas, feita por um antropólogo espanhol, que é o Aníbal Arregui, e também aparece em trabalhos de outros antropólogos e de outras etnografias em regiões, por exemplo, como o Nordeste. Uma colega mencionou que essa palavra, esse conceito existe também entre povos indígenas, por exemplo, do Nordeste. Então, bastante interessante. E ciência também se refere aos seres humanos e não humanos. Todo ser não humano também, no caso, estou falando da caça e da pesca, cada espécie animal também tem uma ciência. Significa a maneira como ela se comporta, como ela se relaciona com os outros seres vivos, com o ambiente. Tá? Então, compreender a ciência, tanto das práticas, quanto dos ambientes, quanto dos animais, é super importante para essas atividades serem bem-sucedidas. Né? E isso é um exemplo, nessa imagem ela mostra um copaibeiro, que é um grande amigo, o Vanildo, e ele com todos os apetrechos, né, que fazem parte da prática de retirar o óleo da copaíba. Então, eles têm muito rigor em ter cada apetrecho desse bem organizado, o terçado, que é o facão amolado, o paneiro, que é essa mochila, né, que eles colocam para carregar as coisas, bem torneado no corpo. Então, muito rigor assim com os artefatos. Isso também faz parte das práticas que eles fazem no extrativismo, né? E o outro conceito é o entender. Entender significa ter a capacidade de fazer alguma coisa, esse conjunto de práticas e atividades com habilidade, sem esforço. E no caso do extrativismo comercial da castanha, significa rentabilidade também. Então, entender significa vivenciar a ciência, tanto do ponto de vista subjetivo quanto coletivo. Entender, se você respeita a ciência, entende a ciência e vivencia ela, a consequência é você entender. Essa imagem é bem bonita também, de um dos meus principais interlocutores de pesquisa. E nessa imagem eles estão andando no castanhal, no começo da safra, para observar cada árvore que eles vão tirar a castanha, se essas árvores tinham frutos, se esses frutos já iam amadurecer, de forma a fazer um planejamento de como que eles iam fazer os percursos deles durante toda a safra. Então, entender perpassa no ramo castanheiro também por isso, por saber onde estão os pontos de pesca, de caça, onde estão as árvores castanheiras, qual que é a qualidade do fruto que elas produzem, né? Então, um castanheiro num monte de castanha aleatória, ele está quebrando lá o ouriço, que é o fruto onde fica a castanha, e ele é capaz de saber de qual castanheiro é aquele fruto. Então, um nível de precisão e de muita dedicação, né, para fazer esse trabalho bem sucedido. E o arremedar, nesse contexto, é um conjunto de artifícios usados na caça e na pesca, que ele é destinado a criar encontro com os animais, né? E ele ocorre pela produção humana de movimentos e de som dos animais, tanto rítmico como melodicamente semelhantes, e também pela criação
dos traços sensíveis de ambientes, dos habitats das espécies, né? Então, você arremeda os animais, você arremeda o ambiente, você arremeda outros seres não humanos que fazem parte da relação com os animais. Então, o arremedar perpassa por essa sabedoria, né? São artifícios para criar encontros. Então, por exemplo, quando ele está caçando um animal, ele imita o som desse animal para esse animal se aproximar dele, um caçador. Na pesca, ele pode reproduzir uma fruta caindo na água, a fruta que aquele peixe gosta de comer. E assim, eles usam para definir essas práticas, eles usam o termo arremedar. Então, e é uma prática bastante importante, tanto na caça quanto na pesca, né? Então, arremedar é uma coisa importante que eu entendi, assim, que eu tentei argumentar no meu artigo, é que ele funciona como uma composição. Se você olhar, observar a prática de arremedar, por exemplo, um caçador imitando o som de um animal para atraí-lo, você pode pensar nisso como uma imitação, simplesmente. E não é isso que quando a gente observa atentamente, não é isso que a gente encontra. É muito mais complexo do que isso. Então, isso que eu tentei mostrar no meu artigo, né? Arremedar, na verdade, são uma série de mecanismos, de artifícios que são usados para criar encontro com os animais, criar uma situação ideal para a pesca ou a caça. Isso envolve imitações, isso envolve criar situações no ambiente específicas. Então, é um leque muito grande de artifícios, né? Então, no arremedar existem basicamente 3 contextos onde eu vi essa prática sendo feita. Uma é quando o caçador escuta a caça, por exemplo, ou escuta um peixe batendo no rio. Então, nessa hora, ele pode imitar o som daquele animal, ele pode reproduzir a batida daquele. A gente pode usar imitar também, não é uma coisa. Faz parte do arremedar, mas arremedar não é só isso. Por isso que eu estou usando também a palavra imitar, porque não é uma palavra perfeita para descrever o arremedar, mas arremedar é composto por mímese também, por imitação. Então, quando o caçador escuta um animal, ele reproduz o som daquele animal e o animal se aproxima. Quando ele visualiza um animal e o animal não viu ele, no caso da caça, ele também reproduz o som para deixar aquele animal distraído, para ele ser abatido, né? E tem um outro contexto bastante interessante, que é arremedar quando não se vê e nem se escuta o animal, que essa é a prática mais interessante, assim, que eu observei. Por exemplo, no caso de uma cutia, né, que é um animal que vive no entorno dos castanhais e se alimenta dos frutos da castanheira, é um mamífero pequeno, eles conseguem observar nos lugares que eles andam que a cutia está comendo naquele lugar, pelo jeito que ela come. Então, ela tem um jeito de comer específico. E baseado nas pegadas, nas fezes, nesses alimentos, nesse jeito de se alimentar que dá para você ver na mata, e sabendo do hábito da cutia, o horário que ela gosta de comer, o tempo que ela, o horário do dia que ela gosta de comer, né? Todo o hábito de vida dela, ele pode chegar naquele lugar e começar a imitar o som da cutia. E nessa situação criar um encontro, todas as situações concatenadas, né? O horário, o lugar que ela gosta de estar, o som sendo reproduzido. Então, tudo isso junto cria uma situação para ela aparecer. E na minha pesquisa eu vi isso acontecer algumas vezes. Então, é uma coisa mesmo muito interessante. E a pesca acontece a mesma coisa também. Existem composições, né? Criações de situações que envolvem uma série de elementos que fazem parte do ambiente e do tipo de pesca que você quer fazer. Por exemplo, tem a pesca do pacu. O pacu ele gosta de
que é um peixe assim bem redondinho, pequeno, né, ou grande. Existem várias qualidades, né, de pacu, mas todos eles gostam de comer as frutas que caem das árvores. Então, quando a árvore que está na beira do rio começa a amadurecer, as frutas caem, eles gostam de frequentar aquele lugar. Então, o bom pescador, ele, para pescar esse peixe, ele pega o caniço, que é a vara de pesca, e bate de um jeito específico na água. Né? Aí você pergunta para ele, mas o que você está fazendo? Eu estou arremedando a batida desse peixe. E aí ele pega a fruta que está do lado da árvore, uma frutinha que caiu, coloca, conecta ela ao anzol, joga, e a frutinha cai na água. Aí você pergunta para ele, né? Depois, o que você está fazendo? Estou arremedando a fruta. Isso no horário certo, com a temperatura da água correta. Então, essa criação possibilita você ser muito bem sucedido, se feita de uma forma tecnicamente e um engajamento correto com todos esses elementos, né, que fazem parte do ambiente, permite um caçador ou pescador ser bem sucedido. E existe também uma outra dimensão, né, fora da prática e da técnica e do engajamento, que não são separados. Estou separando aqui por questões metodológicas, né, e para poder explicar, que arremedar também, para ser bem sucedido, não basta a pessoa saber tudo do ambiente da espécie, não basta a pessoa saber imitar um som ou reproduzir um som perfeitamente de um animal, isso não é o suficiente. Né? Arremedar para ser bem sucedido, e a caça e a pesca de forma geral também perpassa por você cumprir os acordos e os códigos de ética que existem com os animais e também com os ambientes. Então, tem uma coisa da ciência do arremedar e da ciência da caça, se é que a gente pode chamar assim, que advoga que essas atividades, todas as atividades que se fazem no extrativismo da castanha, seja coletar a amêndoa das castanheiras, a caça, a pesca, a coleta de outros gêneros vegetais, perpassa também por fazer isso com muito comedimento. E a ganância, né, fazer isso de uma forma exacerbada, é muito perigoso se fazer isso na floresta. Isso que diz a ciência. Quando você faz de forma gananciosa ou abusiva essas atividades, você tende a acontecer com a pessoa, com os seres, com as pessoas que estão junto, ter consequências ruins e desastrosas, acidentes, doenças, né? Visões de seres sobrenaturais que podem deixar a pessoa muito doente. Então, são várias consequências que pode ter essas práticas, todas elas, mas em especial a caça e a pesca, que perpassa por uma certa violência, né, e um instinto predatório com os animais. Então, é necessário muito cuidado. Então, o que a ciência lá da natureza, que a gente pode dizer assim, uma ciência da floresta quilombola, poderia ter como princípios, né, pelo que eu vi em vários contextos etnográficos ali onde eu fiz a minha pesquisa. O que eu consegui perceber é que conforme o maior grau de violência que existe na atividade, principalmente caça ou pesca, né? Conforme a violência é mais latente e compõe essa atividade de uma forma inexorável, assim, o que acontece? Mais cuidado você tem que ter. Então, como você está se relacionando com as árvores, você tem a ganância sempre tem que estar no horizonte. O comedimento também, mas especialmente na caça. E uma coisa interessante do arremedar é que é uma habilidade que ela tende a findar. Conforme a pessoa vai fazendo, ela tem uma natureza de chegar ao fim. Então, muitos caçadores, pescadores vão perdendo as suas habilidades, né? Porque lidar com, exatamente por causa dessa questão da violência e desse poder, né, humano de vida e morte de seres não humanos, no caso os animais, é muito latente, né? E é uma das consequências que toda pessoa que caça e que pesca e que arremeda, ela
ela passa. Então, o que você pode fazer? Existem vários procedimentos que você tem que fazer para evitar perder essas habilidades e a eficácia na caça, na pesca. Você tem que fazer para manter o maior tempo possível, né? Então, isso envolve várias coisas que aparecem no artigo: respeito pelo cadáver do animal, nunca matar de forma abusiva, né? Sem voracidade, sem ganância. E isso é fundamental para você ser bem-sucedido o maior tempo possível da sua vida de caçador e pescador. Então, é uma coisa muito importante, né? Então, por exemplo, já estou encerrando a minha apresentação, quando você, por exemplo, lá existem vários remédios, né, que podem potencializar a sua capacidade de caçar, remédio de plantas, de animais, né? E quando você usa esses remédios, a sua potência caçadora, pescadora pode crescer muito, mas depois de algum tempo ela vai findar muito rápido também, e você vai ter um conjunto de sintomas que na Amazônia a gente chama de panema, né? Que é a má sorte na caça. Então a pessoa nunca mais... Tem pessoas que têm essas conjunto de sintomáticas e nunca mais consegue caçar, nunca mais consegue pescar, se faz isso de uma forma abusiva. Então pode perder essa capacidade de modo permanente. Então, é mais ou menos isso. Para fechar, né, o que eu penso assim sobre como essas formas de interagir com o ambiente, como essas práticas, né, essa maneira como eles enxergam essas práticas, os quilombolas, como isso pode nos ajudar a pensar a conservação, preservação da biodiversidade. Então, uma coisa que a ciência da natureza, né, a ciência dessas práticas diz é que você tem que confluir com o ambiente. Você tem que respeitar a maneira que o ambiente funciona, respeitar a vida daqueles animais. E caso você vá fazer uma atividade que a violência é impossível de ser evitada, você tem que fazer isso com muita responsabilidade. E se você não faz isso com responsabilidade, você paga um preço muito caro por isso. A doença, a incapacidade de caçar, a incapacidade de fazer certas modalidades de pesca. Então, o que os quilombolas estão dizendo é que o próprio mundo, a própria natureza tem um mecanismo regulatório. E que se a gente não respeita ele, a gente acaba perdendo o privilégio, né, de se alimentar, de ter uma comida boa e também de viver da maneira como eles vivem. Então, para eles, essas práticas têm que ser feitas com muito cuidado, com muita responsabilidade, né, a despeito da violência que existe nelas. Então, acho que isso também tem a ver com... A gente pode usar, né, esse arcabouço esse conjunto de códigos de ética, de tudo que existe entre essas populações, que com certeza vão nos ajudar, junto com nossos conhecimentos científicos, a pensar em maneiras de proteção da biodiversidade de uma forma responsável e menos destrutiva. É isso. Obrigado. Obrigada, Igor. Muito boa a sua apresentação, e tem alguns pontos que você desenvolve que esclarecem muito o artigo. Eu só esqueci de falar uma coisa importantíssima, que eu vou colocar o link, porque o artigo é de acesso gratuito, e eu vou colocar o link para o artigo na descrição desse vídeo aqui. Tá? Vou passar a palavra para o professor Nelson. Então, obrigado, Regina, por me convidar para ter essa conversa com você e o Igor. Para mim é um prazer. Igor, temos diversas perguntas para você. A primeira delas tem a ver com esse mecanismo regulatório que você acabou de mencionar. A pergunta é a seguinte: há muitos ecólogos que estudam a caça, do ponto de vista da ecologia, ou seja, do impacto da caça sobre as populações animais, por um lado, né, e da capacidade dessas populações animais de suprir as necessidades alimentícias dos grupos humanos, né? Então, parte-se do pressuposto de que é necessário um equilíbrio entre o esforço de caça
e a capacidade de resiliência dessas populações animais, para que a coisa se mantenha, né? Então, a pergunta para ti é a seguinte: há estudos desse gênero nessas comunidades quilombolas que você estuda no Trombetas, né? E se a caça ainda é viável como meio de subsistência para essas comunidades? É uma pergunta bastante difícil. Obrigado, Nelson. No Alto Trombetas é uma região que ela existe tanto terras quilombolas regularizadas já, terras quilombolas em processo de regularização que estão em situação de sobreposição, né? Tem duas unidades de conservação sobrepostas. Na margem esquerda tem a reserva biológica do Rio Trombetas, onde a caça é totalmente proibida e reprimida, né? A despeito dela acontecer, porque é uma unidade muito grande, não existe um poder de fiscalização daquele território tão amplo assim, tão eficaz, né? Então ela acontece e tem muitas pessoas, né? Obviamente que não são. Existe lá caça comercial também, que são feitas por pessoas que não são das comunidades, que vão para aqueles lugares para caçar. Então é muito difícil, né? Fiscalizar essa atividade nesse território. E nas terras quilombolas não existe nenhum estudo sobre isso, sobre manejo de caça, de pesca. Ainda não existe, até aonde eu sei nesse momento, né? Então, é um desafio mesmo, não é não só dos quilombolas, onde eu fiz a minha pesquisa, mas também de várias populações tradicionais, né? De pensar como é que a caça, se ela é uma atividade viável mesmo, a longo prazo. O que tudo indica, assim, que o que eu sei são duas coisas, assim, pelas coisas que eu já experienciei, pelas coisas que eu já li, que a proibição ela não tem uma eficácia tão grande quanto se espera. A proibição de caça em determinados lugares, né? Principalmente em situações de sobreposição com unidades de conservação, onde isso não pode ser feito. Então, o que acontece? O Estado proíbe, mas vai muita gente lá caçar, pescar, que muitas vezes não são nem das comunidades, e não existe um monitoramento nenhum do que acontece nesses lugares, porque é proibido, né? E é muito difícil, porque isso é proibido, mas é um lugar onde as pessoas estão ali há muito tempo caçando, pescando, antes daquilo existir. Então, é previsível que isso vai continuar acontecendo, né? E como lidar com isso? É muito complicado, né? E o que eu penso como antropólogo, assim, que pode ser uma coisa interessante, baseada também na minha apresentação, é que, por outro lado, também não basta dizer que caçar é viável, porque as condições que essas comunidades estão vivendo hoje não são as mesmas condições do passado, né? Hoje as comunidades, a maior parte dos povos tradicionais, indígenas, vivem em terras demarcadas, em terras delimitadas. Então, como é que você vai fazer? Antigamente não era assim. Então, eles estão passando por desafios também, porque se você tem uma terra limitada, sua população está crescendo. Será que todo esse mecanismo regulatório dos conhecimentos tradicionais, que é super importante e presente na vida de muitas comunidades, será que ele é o suficiente? A gente não sabe, eu mesmo não, acho que é um negócio que necessitaria de pesquisa, né? Mas o que eu acharia ideal de ser feito, né, como antropólogo, diante desses novos desafios que essas populações estão vivendo, esses novos contextos, o que poderia ser feito, e é feito em alguns lugares com relativo sucesso, como no Mamirauá, por exemplo, né? É o manejo e o monitoramento, né? Usando os conhecimentos tradicionais e também os conhecimentos científicos, né? Juntar essas duas coisas de uma forma que você possa entender o que está acontecendo, primeiramente, né? E sobre a proibição, o fato é assim, né? A gente, no mundo que a gente vive hoje, é legítimo perguntar se a caça é algo viável, porque a gente está desmatando, acabando com tudo, não essas populações, né? Os grandes grupos majoritários e desmatando, comendo a Amazônia, comendo outros biomas, né? Massa, acabando com tudo. E é natural que essas práticas sejam também, tenham que ser
colocadas é a prova da história, mas eu acredito que seja uma coisa que tem que ser feita entre populações e cientistas e pessoas também, de forma a unir esses conhecimentos, né? É isso que eu acho, como baseado nas coisas que eu já experienciei e já li a respeito. Mas é um assunto, de fato, muito polêmico, assim, né? E muito difícil de dar uma opinião precisa. É. Uma das coisas que me fascinou muito no seu artigo e na sua apresentação também, Igor, foi essa perspectiva histórica que você apresenta, né? E essa, quer dizer, essas transformações todas, né? E aí na sua fala aí a pergunta para o Nelson, as transformações continuam, né? Elas precisam continuar acontecendo para essas populações, né? Quando você falava aí de que arremedar é imitar também, mas é muito mais que isso. Ao longo quando eu estava lendo o seu artigo, eu senti assim um mundo de esse estar na mata é um ambiente cheio quer dizer, ele é preenchido em vários sentidos, né? Na visão, no olfato, na audição, no tato, né? No sabor, no gosto, né? Também, porque eles vão comer os animais, né? Então tem uma série de dimensões sensoriais envolvidas, tem uma história sensorial, tem uma experiência sensorial, né? Eu queria desdobrar em duas coisas. A primeira é que, quando os caçadores estão tentando achar os animais, eles vão aguçar a sua visão e aguçar a sua audição, até para poderem, depois de verem ou ouvirem ou pressentirem o animal, criar a estratégia para a captura, né? E no caso dos animais, eles também estão com a audição e com o olfato e com a visão aguçadas, porque elas estão sobrevivendo ali, né? Então, por exemplo, se o caçador ficar de uma forma em que o vento leve o seu cheiro, o animal vai sentir o seu cheiro, né? Eu queria saber, você fala muito da visão e da audição dos caçadores. Minha primeira questão é se eles também mobilizam o olfato, tá? Porque bicho tem cheiro, né? E talvez eles consigam distinguir. Até porque se eles vão lidar com as fezes, se eles vão procurar as fezes, eles vão saber o restos de comida, isso também tem cheiro, né? E no caso, assim, é uma performance o arremedo, é uma performance cênica. Quando você fala de que não é só imitar o barulho ou o animal, mas existe todo um cenário composto, é algo que mostra, digamos assim, um universo quase que cenográfico e auditivo ali sendo inventado naquele momento para propiciar o encontro desses homens com os animais, que vão ter que ser mediados pela moderação, que vão ter que ser mediados pelo controle da ganância, vou matar 2 e não 1, ou esse filhote não vou matar, porque vou matar um adulto, né? Ou se a fêmea está grávida, prenha, eu não vou matar, né? Todas essas coisas, né? Mas, assim, nessa performance desses caçadores, existem especializações? Alguns caçadores são mais habilidosos com pássaros ou com peixes, porque esse arremedo ele tem que ser plausível, tem que ser convincente, ou o animal não será seduzido por ele, não vai cair na estratégia. Né? Então, esses caçadores aí que você acompanhou, você notou especialização cênica? Sobre a questão dos sentidos, né? É uma coisa mesmo bastante abrangente e que eu não tive oportunidade assim no artigo de falar tudo assim do que eles me explicaram. Mas a questão o olfato é uma coisa bem importante também para vários tipos de caça, o olfato do caçador no caso, né? E na pesca também, né? Porque isso, sente o cheiro das frutas, das flores, né? E dos animais também, né? No caso dos porcos, na Amazônia existe o porco lá selvagem, né? O caititu, ou o cateto, que é um outro tipo, um menorzinho, o caititu, que é um grandão, um porco maior. Então é uma caça muito baseada no olfato também. Eles usam esse sentido para explicar quando eles
estão atrás desses animais que é importante. Uma questão da performance, sim, o que eu entendi, pelo que eles me explicaram, é que um caçador bem-sucedido, quando ou um pescador, quando ele segue de uma forma bastante aplicada a ética que existe nessa atividade, os códigos, né? O respeito pelo corpo do animal, e tudo, e consegue mobilizar as habilidades, o tipo de engajamento correto. Então, o que eles me explicam, assim, falando com as minhas palavras, é que eles conseguem diluir a fronteira entre humano e natureza. Naquele momento não existe fronteira nenhuma, eles fazem parte daquele lugar de uma forma sem fronteiras. Tanto que o reflexo disso é o que eles chamam de ser bem-sucedido, que é a caça aparecer muito manso, olhando para ele e não fazer nada. Fica olhando para ele enquanto ele vai abater. Ela não se espanta, ela não foge, né? E isso é muito comum nas narrativas de vários caçadores da Amazônia. E da pesca também, né? O peixe fica ali quietinho. Ele praticamente não traz nenhuma dificuldade para a pessoa. Só que o problema é esse, eles têm que lidar nessa performance ao decorrer da vida, com várias coisas que vão acontecendo, com o fato de que essas habilidades elas são perigosas também. Então eles têm que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que eles façam que tenha desrespeito, que não siga uma ética, tem consequências que influem nessa performance. Não que o sujeito pode fazer o som ou o engajamento de uma forma perfeita, mas se ele não respeita a ética, o animal não vai aparecer, ou vai aparecer e vai fugir, ou vai aparecer e ficar olhando para ele e não vai deixar ele num lugar propício para ser abatido, sempre vai ficar no meio das árvores e ele pode passar horas ali. E o que eu já ouvi falar também é que o que acontece não é bem especialidade, mas muitos caçadores passam por fases da vida de ter muito sucesso com uma espécie. Então, eles sabem caçar e pescar lá. Existem algumas especializações, mas o que é mais comum é que eles falam, isso não só no meu contexto etnográfico, mas eu já li em outros trabalhos também, de eles ficarem falando, olha, eu passei muito tempo matando essa espécie X, e depois, agora eu nunca mais consegui nem ver. Nunca mais consigo ver. Esse bicho nunca mais apareceu para mim. Então é um negócio assim super, é um equilíbrio super delicado, né? Que aí também entra novamente a pergunta que o Nelson fez, né? Se a gente estuda, etnografa no nível de detalhe, a maneira como essas pessoas fazem essas práticas, que tem uma violência, que tem um poder humano, né, sobre a natureza, naquele contexto específico, a gente vê o tanto de cuidado e de cautela e de comedimento que as pessoas têm que ter, porque é muito perigoso, né? E a gente ignorar isso, por exemplo, na nossa sociedade, eu entendo hoje, da minha experiência de vida com essas pessoas, faz 20 anos que eu estou trabalhando lá na Amazônia, com índios, com quilombolas, a gente começa a ver o quanto que é perigoso comer qualquer coisa sem, hoje eu vou comer essa carne, hoje eu vou comer o consumo exacerbado desses animais, da maneira que eles foram tratados também, né? Você comer um frango que foi criado numa granja, né? É natural que ele não seja um alimento saudável, né? A maneira como ele foi tratado, como ele foi subjugado, né? Não é à toa que as pessoas estão ficando doentes, tendo doenças autoimunes, penso eu, aí já me arriscando um pouco mais, né? Eu acho que viver bem com a natureza, com o mundo, perpassa muito porque essas pessoas estão mostrando para a gente. Tem que ter muita responsabilidade para matar um animal, para cortar uma árvore. Não é de qualquer jeito que se faz as coisas, é isso que eles estão dizendo. E não só os quilombolas, todos esses povos, nos discursos, na maneira como eles estão falando da vida, da cultura deles, né, no mundo afora hoje. Todos eles estão dizendo a mesma coisa, né? Então, escutar essas pessoas no mundo que a gente está vivendo hoje, acho que é uma coisa super importante. Então, Igor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando dessa ética que esses caçadores têm no ato de caçar, né? Uhum. Ah,
Mas eu queria saber se esses movimentos urbanos de proteção aos animais, né? Os Uhum. movimentos veganos, principalmente, todas as suas variáveis, sejam aquelas mais radicais ou as menos radicais, os Uhum. movimentos anti-vivissecção, os movimentos críticos aos zoológicos, aos aquários, aos museus de história natural, aqueles que não admitem, por exemplo, o sacrifício de animais para absolutamente nada, nem mesmo para a Sim, fabricação de remédios, testes biomédicos, etc. Essa discussão aqui que ocorre na cidade repercute, de alguma maneira, nessas populações tradicionais, essas populações que moram lá na floresta, que precisam matar para comer, né? Para sobreviver, uhum. independentemente das categorias êmicas, por exemplo, de ética, né? Sim, Deles. Tá? sim. Então, há alguma conexão, há alguma influência entre essa discussão dessa sociedade mais ampla, né, basicamente urbana, nessas populações tradicionais? Olha, Nelson, o que eu poderia te responder é que, pelo menos as populações que eu trabalhei ao longo da minha vida, não existe uma discussão sobre essa questão da proteção animal propriamente, focada especificamente nisso. Essas pessoas, pelo menos os que eu trabalhei em povos indígenas, populações tradicionais, têm pouco contato, né, no dia a dia das comunidades com essa discussão, né? Eles têm contato com essa questão da preservação dos territórios, da biodiversidade, de uma forma geral, sim. Mas o que eu acho interessante, assim, que poderia contribuir com o que você está perguntando, é que eu acho que existe também uma parte dessas populações, principalmente das suas lideranças, né, que são as pessoas que fazem as traduções culturais a respeito disso, do modo como eles vivem, como ganham a vida, como existem, né? Eles têm uma preocupação muito grande em engajar essas pessoas que estão preocupadas com a natureza e com a biodiversidade, mas não propriamente por essa questão de não abater, de não machucar animais, mas principalmente pelas coisas que eu falei aqui, a questão da ética, do respeito pela natureza, né, que de fato existe nessas populações. Eu acho que eles estão todo momento tentando mostrar que, a despeito das contradições que possam existir nessas formas de viver, existem princípios que regem isso e que permitiram eles viverem até agora naqueles territórios, né? Acho que é esse que é o mais interessante, né? Eles mostraram, olha, a gente está aqui nessa terra, os quilombolas me disseram isso, a gente está aqui há muitos anos, e a nossa terra está íntegra. Olha o jeito que, olha o que aconteceu aí do outro lado do rio com a mineração, né? Será que caçar, eles falavam muito isso para mim em campo, será que caçar é uma coisa tão destrutiva assim perto disso? Né? Então, eles ficavam muito chateados e tristes, e eu entendo as questões da, do respeito à vida, né? E do que contempla as pessoas que, que tratam dos direitos dos animais. Eu acho muito justo, muito correto, né? Mas quando você vê o contexto que essas populações vivem, principalmente nos dias de hoje, fica um pouco complicado falar isso dessa forma. É porque eles veem, então meus interlocutores falavam, olha, tem uma mineração, vai, olha lá a foto que está acontecendo com esse lugar. E eles estão atrás da gente que estamos pegando um bicho para alimentar nossa família, né? Então é uma coisa muito difícil para eles de lidar com isso, assim. Mas a despeito disso, eu acho que eles estão se esforçando e principalmente as lideranças, né, do movimento indígena, do movimento quilombola, estão mostrando isso de uma forma muito bonita e muito possível de ser colocado em diálogo com todas essas pessoas que defendem coisas que não são necessariamente as mesmas. Mas eu acho que existe um contexto que está sendo produzido pelo esforço dessas lideranças de conversar com todas essas pessoas, a despeito das contradições e problemas e coisas que não estão totalmente encaixadas, né? Mas conviver com essas diferenças, eu acho que faz parte. E eu acho que no futuro esses debates também vão se aprimorar com a questão das mudanças climáticas, né? Com a questão da destruição da biodiversidade. Então, tende a ter
situações daqueles que estão preocupados para se unir e criar novas coisas sobre isso, né? Criar novas discussões, novas aberturas, espaços para isso ser melhor compreendido e que se possa ter entendimentos mútuos, né? E práticas também. Eu acho que é isso que a gente tem que estar atento e, no meu caso, né, do nosso caso de ser pesquisador, ajudar também nesse processo. É isso. Envolve, Igor e Nelson, a questão, algumas coisas assim, digamos, conceitos ou condutas de justiça. O que é justo? Qual a morte justa? Né? A morte do animal, né? O que é justo? Qual que é uma situação respeitosa? Qual que é a morte digna, né? No caso aí, necessária, porque vai ser o alimento que vai alimentar a família, né? E não há mais. Né? Então, por exemplo, uma coisa que você fala muito no artigo, o cuidado com os despojos, né? Que você não vai julgar de qualquer jeito, você não vai julgar no rio, o que envolve uma sabedoria muito grande, não julgar isso no rio, né? E porque, dependendo da forma como a própria floresta, os próprios animais que vão comer esses despojos vão fazer a faxina, né? Desses despojos, né? Regina, é aquela coisa, morrer caçado por um quilombola ou morrer contaminado por soda cáustica. E no caso aí, mineração, né? se eles podem ter, se poderia haver algum tipo de, digamos, de confronto com o movimento vegano ou de preservação, de proteção dos animais, por outro lado, em termos de conservação das espécies, talvez seja muito mais profícuo o diálogo, porque se os habitats forem preservados e a caça for moderada e manejada, ela não acaba. O problema é a diminuição dos habitats, que vai fazer com que aqueles animais, na verdade, sejam em número cada vez menor, porque eles estão espremidos ali naquele lugarzinho. Então, se o diálogo, talvez, com os protetores dos animais pudesse ser mais conflituoso, porque, afinal de contas, eles são carnívoros, né? Mas com a conservação dos animais, com a conservação das espécies, e aí uma coisa maravilhosa deles, porque eles, não é conservar um elemento desse meio, há que se conservar tudo, porque, e inclusive a cultura, né? Quer dizer, existe aí um diálogo profícuo que envolve a ciência dos quilombolas e envolve biólogos, ecólogos, né? Antropólogos, historiadores, né? Me agrada muito a sua perspectiva histórica. Você mostrar que os quilombolas têm uma história, né? Isso é tão importante, né? Com o trabalho, recorrendo aos trabalhos de Funes, da Edna Castro, da Rosa Acevedo, né? Acevedo, que é da Universidade do Pará, né? Bacana. Bom, como eu disse, o artigo vai estar, o link vai estar na descrição do vídeo. Olha, eu agradeço demais a todos pela participação. Obrigada, Igor, por falar do seu artigo tão relevante, e tão relevante nesse momento, né, da nossa sociedade, eu acho. Obrigada, Nelson, pela participação. Nelson, grande estudioso aí, e também dos conhecimentos tradicionais, aí no caso, igual o artigo que eu citei, das populações indígenas, né? E dos conhecimentos científicos, né? Da ciência ocidental, digamos assim. Agradeço muito. Nelson, você queria falar alguma coisa para encerrar? Meus agradecimentos, dizer que foi um prazer. Faço votos, Igor, que você continue nessa seara, porque é necessário dar visibilidade, dar voz para essas populações, né? Elas têm, como a Regina falou, elas têm uma história, precisamos conhecer essa história, precisamos garantir que elas continuem vivendo como querem viver. É isso. Igor, passo a palavra, então, só para você. Eu também agradeço a participação. É um tema bastante difícil, né, de discutir, de falar a respeito, que ele passa por várias sensibilidades, né, e principalmente também pelos nossos problemas como sociedade
industrial, urbano, né? É importante notar isso quando se discute essas práticas por populações minoritárias, né? Que isso também é um problema que a gente tem talvez muito mais responsabilidade do que eles. Porque isso só está sendo um problema porque a gente está nesse mundo acabando com tudo, né? Então isso passa a ser um problema para eles também. Mas antes, a maneira de eles de eles se relacionarem com isso, pelo que eu vi nas coisas que eu já li, que eu já escutei ao longo da minha trajetória, era algo mais possível a despeito de ter coisas cronicamente inviáveis, como a violência, o poder humano sobre a vida e a morte de outros seres, que é uma coisa super difícil. É difícil, mas tinham mecanismos de lidar com isso. E esses mecanismos perpassam por ética, por questão do cuidado, que é muito mais que tem muito mais consideração por essas formas de vida, tendo em vista o que a nossa sociedade está fazendo com a natureza e com a biodiversidade, né? Então, acho que isso tem que ser levado em conta também quando a gente discute essas práticas. É fundamental a gente saber que esse problema também é nosso, principalmente. E colocar essas pessoas junto com a gente, porque elas estão muito mais abertas ao diálogo do que a gente. Tanto em termos de prática, exemplos de prática, como também de diálogo, de respeito mútuo, né? Eles estão ali todo momento tentando mostrar para a gente o que eles estão, os projetos de natureza, de vida deles. E que isso é muito mais possível no futuro do que o nosso. Então, às vezes, circunscrever isso a um problema específico da questão do direito dos animais não é tão eficaz e fecundo para criar novas situações para que a gente possa conviver como espécie humana com outras formas de vida de uma maneira menos destrutiva, com responsabilidade nas questões que são difíceis, tal como a violência, a morte de animais para o consumo. É isso. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu espero que o programa seja mais uma forma de dar voz e de tornar visíveis essas populações, né, em suas vidas, né? Agradeço a todos que nos ouvem e convido a assistir os outros vídeos da playlist do Conversa Animal, há vários vídeos disponíveis, e nos acompanhar nos próximos programas. Muito obrigada. Muito obrigado. Tá? Boa tarde. Obrigada. Tchau.